Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e eu espero que vocês estejam prontos para mais uma reflexão teológica. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos, capítulo 3, os versos 23 ao verso 28. Como primeira reflexão, então, deste livro, O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, editado por Iago Martins, da editora Fiel, em parceria com o Voltemos ao Evangelho. Com essa primeira reflexão, eu pontuei algumas coisas aqui nessa introdução, e foram 10 pontos. Nesta reflexão, eu vou então pontuar apenas 3, os adjetivos que o irmão Paul dá a esse trecho de Romanos 3. O segundo ponto é o motivo, da importância desse texto. E o terceiro ponto são as palavras imprescindíveis que contém neste texto. O primeiro ponto, então, é os adjetivos que o irmão Paul lança para esse texto. Na realidade, o que ele faz é citar alguns adjetivos que já foram ditos a esse texto. A acrópole da fé cristã, a cidade fortificada do cristianismo e a grande estrela da manhã das Escrituras. Ele então cita Martin Lloyd-Jones e Charles Spurgeon como sendo o autor destas falas que eu acabei de dizer. A acrópole da fé cristã, a cidade fortificada do cristianismo e a grande estrela brilhante das Escrituras, porque esse texto fala especificamente acerca do Evangelho. Ele começa então demonstrando que todo ser humano é pecador e carece da glória de Deus, necessita, sente falta, precisa da glória de Deus, precisa dessa presença de Deus no Evangelho, precisa desse glorioso Evangelho que Romanos 3, do 23 ao 28, traz para nós. Leio em casa ainda mais esse texto, se possível decore. O segundo ponto é o motivo desta importância, o porquê. Por que esse texto é tão importante? E o que Paul Washer fala é: nesses versos encontra-se a verdadeira salvação dos homens, o verdadeiro evangelho de Jesus. É por isso a grande importância desse texto. É porque ele apresenta o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo. Nosso terceiro ponto são palavras imprescindíveis, palavras que são necessárias nós sabermos. Ele diz aqui, são as palavras mais importantes em toda a Escritura. E nós não podemos entender o Evangelho de Jesus Cristo sem entendermos algumas dessas palavras que são ditas neste pequeno texto. E as palavras são: pecaram, glória de Deus, justificados, graça, redenção, propiciação, fé, justiça, o justo e o justificador. Seriam então essas palavras que eu consegui pontuar nesse texto. Esta então é a primeira reflexão na introdução apenas deste livro, O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Eu espero que de fato você venha aprender com tudo isso que eu quero trazer, toda essa reflexão, e que seja para a glória de Deus Pai.
E esta foi mais uma reflexão teológica, incentivando vocês a estudarem boa teologia.